Olá, cada um e cada uma, sejam bem-vindos, bem-vindas. No tempo do coronavírus, mais um vídeo que a gente está gravando aqui para a gente abrir uma reflexão. No caso, o assunto de hoje a gente está querendo abordar a partir das premissas dessas discussões na semântica da economia. Tanto tem se falado sobre a questão do que o coronavírus tem provocado em relação a sua causa morte, suas provocações, na verdade, de redução da imunidade das pessoas e que muitas vezes leva, por conta de outras patologias, infelizmente, ao óbito, né? E aí tem se gerado também uma polêmica na sociedade que ou as pessoas morrem por coronavírus, por consequência do coronavírus, no sentido patológico, ou as pessoas morrem de fome. É um debate, é uma dicotomia que ela não pode ser aceita com tanta facilidade, não é uma discussão tão simples. Não, nós temos uma situação de tripé aí. De um lado, a patologia, a doença em si. Na outra ponta, a gente tem uma interface dos sistemas econômicos e toda a conjuntura econômica. E do outro, uma dinâmica de segurança alimentar. São situações que elas concernem numa reflexão de um pacto civilizatório, para além de uma questão ética, de como a gente aborda isso num sentido ético, de entender que a vida vale em todos esses aspectos, mas sobretudo a economia e qualquer outra abordagem de tônica político, etc., não pode prevalecer sobre a própria dinâmica da vida. Portanto, ter o direito à vida, tanto a segurança alimentar, como, sobretudo, nesse momento, a uma saúde pública funcionando efetivamente, sem colapso, com o sistema na sua integralidade, operando no fluxo convencional, de tal forma, convencional não tem como em virtude do próprio coronavírus, da própria pandemia, né? Mas pelo menos com a possibilidade de um fluxo contínuo e de um fluxo que atenda às pessoas nas suas necessidades. Então, se essas duas abordagens da pirâmide, do triângulo do tripé que nós colocamos, de um lado a patologia e o risco causa morte, e do outro a segurança alimentar, também com risco de uma debilitação tal que possa levar à morte ou até a outras doenças, elas duas sobrepõem sobre a economia ou qualquer outro assunto da sociedade. Eu trouxe para vocês uma poesia, para a gente abrir esse debate, que eu queria ler para vocês, eu não vou ler, tá bom? O título do poema é assim: quem paga a minha conta é a África? E aí fica aquela interrogação. Por falar em África, vocês me dão uma notinha de rodapé? Por que os telejornais e todos os noticiários dão conta de tudo que está acontecendo em termos trágicos? E a gente lamenta pela tragédia e pelas vidas perdidas na Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos, enfim, todos os países de primeiro mundo, mas as pessoas não estão comentando, nem mesmo os noticiários comentam, e nem a sociedade debate, as mortes que nós temos no continente africano. Por que será, hein? Será que as periferias do globo terrestre não merecem também ter essa atenção e essa reflexão sobre o que está sendo feito, os cuidados e a vida dessas pessoas? É importante a gente parar para avaliar. São vidas humanas também, independentemente se estão no continente africano, asiático, na América, na Europa, não importa. O importante é que são vidas. Se a gente se entende como humanidade, como civilização humana, é preciso refletir sobre o que também está acontecendo na África, as mortes que estão sendo, as vidas que estão sendo ceifadas em virtude da pandemia do Covid-19. Bom, vamos lá? Quem paga minha conta é a África. Este mês gastei mais que ganhei, igual fora mês passado. Nem sei como paguei, nem sei como paguei o mês antes do passado e o anterior a ele. Paguei de alguma forma, que não sei. Assim tem sido toda a minha vida. Todo mês é igual e tem contas a pagar e acúmulo do mês anterior e do outro. Meu vizinho à esquerda disse que é a mesma coisa em sua vida. Faz anos disso. Do outro lado, direita, foi quase igual, mas com mais dívidas, mais luxo. E churrasco de 15 em 15 dias. Reparei que sou um dos credores dos meus vizinhos.
de fundos e de frente. E devo horrores aos bancos. E pior, foi para dar uma xícara de açúcar para a recém-chegada vizinha. Como estou pagando, não sei. Como eles estão pagando, não sabem. O certo é que todos os meses, em todos os lugares, alguém gasta mais que tem ou terá. A grande confusão é o dinheiro do mundo, este que sobra, que ninguém tem mais gasta. Onde está? É virtual? De fato, a liquidez deste montante ou está em nosso imaginário? Está no oculto das trocas. Devemos que não vemos, pagamos que não sabemos. Sem liquidez, há uma lacuna e um vácuo. É certo. Quer mesmo saber? Se todos devem mais que podem e pagam sem saber, alguém está pagando a conta desta sobra. Há crianças na África que nunca viram comida, que dirá ter. Elas certamente sustentarão o meu próximo mês de contas a pagar. Então, depois da leitura do poema, eu poderia direcionar esse vídeo então a duas perspectivas. Na primeira, uma reflexão sincera de cada pessoa que nos assiste sobre o que é a economia versus necessidade humana para cada um e cada uma que nos assiste. E a segunda seria uma indagação que eu gostaria que chegasse aos economistas. Minha grande dúvida: o que é de fato o capital? O que é de fato dinheiro? O que é de fato liquidez? O que é de fato economia? Porque eu não consigo conceber que há tanta sobra para alguém se beneficiar e todo um dinheiro circulando do ponto de vista virtual, do ponto de vista instrumental e do ponto de vista estrutural, se tantos milhões de pessoas passam fome. Se nesse momento milhões e milhões e milhões de trabalhadores e trabalhadoras em todo o mundo estão inseguros sobre suas condições de vida, inclusive de segurança alimentar. Se vão ter, traduzindo, um prato de comida para dar para seus filhos. A partir dessa abordagem que eu queria inquietar a todos nós que estamos pensando o que será do mundo depois do coronavírus. A economia vai colapsar. Em que medida? Ok, é fato que os parques industriais estão parados e, portanto, não produzindo, não gera, ao mesmo tempo, emprego, e aí não gera renda, mas também, sobretudo, não gera consumo. Isso é um fato. Então, não temos consumo, ok? Não temos produção, não temos consumo, automaticamente não há uma circulação de dinheiro. Mas aonde está, então, esse dinheiro que o tempo todo existia? O dinheiro que estava reservado, guardado o tempo inteiro. Aonde estava esse dinheiro? Aí, nesse momento, ele vai sendo usado para cobrir esses gastos a partir dos estados nacionais, dos estados soberanos. Eles se utilizam das suas reservas e disponibilizam suas reservas para a sustentação dos sistemas mundiais. Sistema produtivo e, automaticamente, os salários ou a renda das pessoas que precisam, portanto, comer. Ao terminar todo esse processo, nós retornaremos às nossas vidas. Talvez já não mais tão igual quanto. Mas em que medida, de fato, a economia foi afetada? Todos os sistemas de produção retornarão. As necessidades de produtos, insumos, continuarão existindo, a menos que haja uma mudança completamente radical do ser humano em não mais consumir da forma que consome, o que seria muito bom, diga-se de passagem, mas se o consumo e a necessidade de ter bens e serviços, instrumentos para o seu dia a dia, ela continuar existindo, vai continuar existindo produção. É bem verdade que a produção vai ser escalonada até atender a demanda conforme a necessidade.
Eu só estou colocando todas essas problemáticas para os economistas, para que eles nos respondam e para que as pessoas reflitam. Primeiro, as pessoas refletirem do ponto de vista ético, a lógica do consumo, do ter, do acúmulo, do lucro, e aquilo que se tem não se divide, não se partilha, automaticamente alguém paga a conta, como são as crianças africanas, ou na periferia da Rocinha, ou na periferia da favela São Nascente em Brasília. Primeira coisa é essa, uma questão de uma interpretação ética. Qual é o nosso comportamento com essas sobras? Por que essas sobras não são partilhadas? Essas sobras não são divididas. A segunda é, a economia ela colapsa por um tempo. A economia ela de fato estagna por um tempo. Mas não se retorna o processo produtivo e automaticamente o processo de consumo e o fluxo de consumo e automaticamente não se tem aí uma nova ressurreição do capital ou ressurreição da economia, das estruturas econômicas. Então qual é o temor? Eu vou finalizar dizendo o seguinte: por que algumas das nossas autoridades no mundo, sobretudo no Brasil, especialmente no governo federal, mais especificamente o presidente da República, mas não somente ele, alguns empresários estão tão preocupados com a economia? Por quê? Se a economia é uma criação humana, é um fluxo humano, é uma dinâmica humana e, portanto, mesmo que ela sofra singela interrupção, automaticamente ela retorna a hora que bem o homem entender a sua vazão normal, tal como uma represa em que se abre as comportas na forma e na estrutura que o próprio operador da máquina daquela represa assim o quer e assim o deseja. Abre-se a um nível de vazão de água, tanto que se quer, se fecha e se represa novamente. Gostaria então que vocês refletissem sobre isso. Agradeço a generosidade de cada um e cada uma. E se gostaram do vídeo, por gentileza, compartilhem. Gratidão, tudo de bom, cuidem das suas famílias, fiquem em casa. Muito obrigado.